levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, com o David Borg, Dr. Don Paul Gray, com o Dave Smith. É um prazer estar com você para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Como mencionei algumas vezes nos programas passados, começamos uma nova série há alguns dias atrás falando de Daniel. E os primeiros 6 capítulos de Daniel tem muito a ver com a sua consagração e sua dedicação. Eu quis começar com o capítulo 7 de Daniel, que fala do ministério profético desse homem, que é algo chocante, mas o Espírito Santo pensou que fosse muito significante colocar no texto das Escrituras sobre a consagração de Daniel também. Então vamos aprender um pouco sobre como Deus usou esse homem Daniel e por que ele usou como usou. Um dos maiores homens de Deus que já viveu, que nenhuma vez perdeu seu testemunho ou sua fé. Em todos esses anos vivendo no meio dos ímpios que não conheciam a Deus, mas nenhuma vez ele negociou seus princípios de fé diante do Senhor, como vemos aqui na palavra de Deus. Pode ler o versículo 19, por favor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei encontrou que esses 4 homens eram superiores aos outros. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Essa é uma declaração maravilhosa, feita pelo Espírito Santo. Certo, Nabucodonosor não gastou dinheiro à toa. Nesse grupo ali, certo. E ninguém chegou nem perto da inteligência, do espírito e da sabedoria deles. E isso é a bênção de Deus, irmão Swaggart. Isso é chocante considerando que eles eram apenas garotos, adolescentes ou com 20 e poucos anos. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. A palavra permaneceu aqui fala que ele permaneceu no governo trabalhando até o rei Ciro. Ele viveu 2 ou 3 anos a mais e testemunhou o começo e o fim do cativeiro de 70 anos. Olha só, voltando ao versículo 20 e comparando esses 4 jovens, 10 vezes melhores, mas aí diz, do que todos os sábios e astrólogos. Isso é muito poderoso. Supostamente eles eram os mais poderosos do mundo. Era só quem tinha PhD. Só quem tinha PhD naquela época, e esses garotos judeus eram melhores do que eles. Esse não era mais o grupo que tinha sido treinado. Esse era o grupo que já tinha sido estabelecido como conselheiros do rei. Então esses rapazes que tinham acabado de sair do seminário, chegaram ali cheios do Espírito Santo, e Nabucodonosor vê que eles são melhores do que aqueles homens de quem ele tinha dependido por vários anos, 10 vezes melhor. Pessoas ignorantes, mas que estiveram com Jesus. Verdade, é muito interessante poder ver aquilo que Deus pode fazer. Na verdade, Daniel era considerado naquela época o homem mais sábio do mundo. E foi até o rei de Tiro, que na época se considerava mais sábio do que Daniel. E claro que era uma piada, ele não chegava nem perto. Irmão Swaggart, você pode falar um pouco mais da declaração que você fez sobre servir mais do que o período de 70 anos? Imagina todas as partes da história que ele viu. Olha, ele viu quando Judá foi levada para o cativo babilônico.
E ele serviu naquele reino e no reino seguinte durante aqueles 70 anos, que foi profetizado por quem? Jeremias, que tinha profetizado que Israel iria para o cativeiro. Então, desde 586, quando aconteceu o cativeiro babilônico, até o quê? 520? São 70 anos? Na realidade, ele estava envolvido com, deixa eu ver, 4 reis, pelo menos, que ele viveu durante o reino deles: Nabucodonosor, Dário, Belsazar e Ciro. Então, e o rei judeu também, Joaquim, certo? Mas ele viveu debaixo de todos esses governos. Mas Belsazar não usou a sabedoria de Daniel, não é? E então ele apenas conheceu Daniel quando Daniel leu o que estava escrito na parede. E foi uma cena chocante, mas ele não aproveitou da sabedoria e da inteligência de Daniel. E essa é a estupidez de seguir os nossos próprios desejos. E claro que ele foi destronado na noite que conheceu Daniel pelos medos e persas. Pelo que eu me lembro, Daniel morre na Babilônia, não é mesmo? Verdade. Ele não volta para Jerusalém com os outros. Ele acaba ficando ali, certo? Ele estava velho demais para voltar. Eu não lembro quantos anos ele tinha quando morreu. Não sei se a Bíblia diz isso. Acho que não diz. Pelo menos eu não lembro. Comece no capítulo 2, versículo 1, a não ser que vocês queiram comentar mais alguma coisa. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. O segundo ano desse versículo fala dele como o único rei. Na realidade, ele tinha reinado como co-líder com o seu pai por alguns anos, no qual parte desses 3 anos aconteceram. E o sonho que o atribulava veio do Senhor. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, a ação dos reis consultando astrólogos e sábios é uma de muitas provas de que essa história é real, pois homens que não são convertidos buscam ajuda em suas dificuldades em direções que não são o Senhor. Mas ele fez isso porque era só o que ele sabia fazer. Ele não sabia como fazer outra coisa. Eu não acho que ele pensou em Daniel, porque Daniel ainda, ele provavelmente devia ter 20 e tantos anos, talvez até 30 e poucos anos. Mas ele não pensou em consultá-los no princípio, então ele foi buscar o que ele estava acostumado, mas não adiantou de nada. Versículo 3, por favor. E este lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre, conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O Espírito Santo estava para confundi-los agora. Se o sonho tivesse sido contado, eles iam dar uma interpretação que tinha vindo da cabeça deles, e não seria a verdadeira interpretação. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Foi um dia difícil lá para aqueles homens, hein? Não era bom estar naquele emprego. O Senhor trouxe um cenário aonde Nabucodonosor não sabia nem o seu sonho, quanto mais a interpretação. Ele chegou para esses homens e falou assim: adivinha o meu sonho e me diga o que ele quer dizer. Ele era um capataz muito duro. Você acha que ele os conhecia bem o bastante, que se ele fosse chegar à solução disso tudo, tinha que ter sido daquela maneira e por isso foi aquilo que ele exigiu?